Boa noite. Olá, Fernanda. Ei, Francine, quanto tempo? Deixando o pessoal entrar aqui em Juiz de Fora, tá ameaçando uma chuva, que a minha internet de casa nem estava funcionando, até por isso eu estou com 3 minutos de atraso. Fala, Alain. Boa noite, mestre. Ei, Fátima. Tema bem, bom, para mim pelo menos bem interessante, gosto muito de falar de doenças autoimunes. Vou deixar o pessoal entrar aí para a gente poder começar a conversar. O bicho tá pegando aqui, gente. E se cair é por culpa disso aqui, tá? Mas tô no 3G inclusive, porque de casa não funcionou, mas vai dar tudo certo. Ei, Marcela, tudo bem com você? Vou te acompanhando por aí, acompanhando seus stories, acompanhando suas postagens. Outro dia atendi uma amiga sua, muito obrigado pela indicação. Muito obrigado pelo depoimento dado, tá? E vamos que vamos. Vamos falar hoje sobre doenças autoimunes. São várias as doenças autoimunes, então não vou especificar muito. E o que me atraiu muito, gente, falar sobre isso é ver o quanto as pessoas têm, assim, sofrido com essas doenças, poucos resultados e tanto desconhecimento do que pode ser feito. Como eu coloquei nos stories, coloquei aí em algumas chamadas, falar um pouco sobre protocolo Coimbra, esclarecer LDN, low dose de naltrexona, porque muita gente que questiona o que é normal, tá? Eu não me incomodo. Ei, Laís, vou te acompanhando aí, tá sumida, hein? Nós estamos precisando marcar uma consulta mesmo online. Quer dizer, tem que ser online, né? Que aí do Amazonas para cá não vai ser fácil a gente conseguir agendar. Mas vou falar sobre naltrexona, falar sobre vitamina D, sobre a questão do intestino. Coloquei uma enquete hoje, muita gente ainda considerando o glúten uma questão de modismo. Vou explicar para vocês por que não é modismo, tá? São 9h05, esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. Enquanto isso, deixa eu me hidratar aqui. Hoje o dia foi bem puxado, graças a Deus, mais uma segunda-feira. Saí da clínica aí 8h15 para poder chegar aqui. Mas eu moro bem pertinho do consultório, então é fácil. Inclusive hoje eu vim tomando chuva, vim caminhando, mas foi bom. Bom para dar uma pensada na vida. 10, 15 minutinhos ali caminhando. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar. Tá? Tenho algumas coisas aqui já que eu recebi. Então é o seguinte, vou falar sobre doença autoimune, lúpus, esclerose múltipla. Vamos falar das doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Se a gente fala de intestino, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, pele, vitiligo, psoríase. Se eu estou falando parte neurológica, esclerose lateral amiotrófica, aliás, esclerose lateral amiotrófica não, estou falando besteira. Esclerose múltipla. Então, assim, temos várias patologias, o próprio lúpus, acho que eu comentei, várias patologias que se enquadram, a psoríase que se enquadra. Quadro muito comum de eu pegar, psoríase. E assim, por muito tempo, tinha muita gente que chegava ao consultório, eu tratava uma doença autoimune, mas ela não tinha ido buscar esse tratamento. A pessoa muitas vezes tinha ido para emagrecer. Ei, tia Ana Paula, boa noite. Tinha ido para emagrecer, Cecília. E chegava lá naquela coisa, apresenta mais algum quadro? Tô esquecendo, o hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, também uma doença autoimune. Aos poucos a gente vai lembrando aqui. Por tireoidite de Hashimoto, Hashimoto é autoimune. E Ana. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas tá jóia, Brandão, legal, legal. São doenças tão, né, cada uma em uma especialidade, cada uma em um órgão, mas elas têm princípios básicos. Porque na verdade a doença não eu tenho psoríase, tudo bem, a repercussão é na pele.
Eu tenho artrite reumatoide, tudo bem, é na articulação. Só que o problema é imunológico. E o problema imunológico não acontece só naquele ponto. O problema imunológico acontece no corpo todo. Ei, Cacau, tranquilo aí? Pós-soro, tudo tranquilo. Meu amigo Anderson Romualdo, sumido. Vamos voltar, hein? Renata já está por aí também. Renata, vou falar muito de intestino, tá? Que a gente vive conversando aí, Pamela, sobre a parte intestinal. Então, gente, deixa eu começar com algumas informações técnicas para vocês. E falar um pouco. Eu ontem, final de semana, eu normalmente não gosto, Ramon. Eu não gosto de ficar postando muita coisa técnica sobre tratamentos. É um momento da pessoa estar relaxando e às vezes eu venho falando de doença. E Ana Paula, e eu tô aqui, entro falando de doença. Mas assim, doença autoimune é algo que o resultado geralmente é tão bom, geralmente, não é promessa. E eu ia pegando alguns depoimentos que os pacientes mesmo, alguns se prontificavam a fazer, outros a gente pede, poxa, fala para mim como é que foi seu tratamento. E eu resolvi dividir isso com vocês, coloquei poucos depoimentos, 4, 5 talvez, para que as pessoas que sofrem de doença autoimune entendam que sim, a gente consegue controlar, que sim, a gente consegue trazer uma melhora, diminuir o sofrimento. E eu achei interessante e achei importante colocar aqui, porque diariamente hoje me pediram referência de colega em Belém e em Fortaleza. Então, tem muita gente que acompanha aqui comigo, que uma amiga tratou e teve resultado, e que não necessariamente eu estou fazendo porque você amanhã vai estar lá dentro do consultório, mas que você crie uma esperança, saiba que há um algo mais para tratar. Além do trivial, não que eu diga que o trivial não deva ser feito. O que é o trivial? O corticoide, os infliximab da vida. Não que a gente não deva usar. Eu não sou contra a alopatia. Porém, não é a base do tratamento. Isso para mim é alternativo. Eu não consigo enxergar uma pessoa hoje, em qualquer área da saúde, tratar doença autoimune sem falar em alimentação, sem falar em intestino. E uma colega, não sei se está aqui, médica, gastro, me pediu referência, eu até achei, se você tiver aí ou se você entrar, eu vou colocar o livro, que eu achei que hoje o livro que eu li não tinha encontrado, para poder passar o nome dele, que vale muito a pena, muito, muito, muito a pena. Deixa eu contar para vocês como que essa questão de doença autoimune entrou na minha vida, o porquê de querer trabalhar com isso. Desde a época de faculdade, no meu sexto, sétimo período, eu passei pela cadeira, como a gente diz na faculdade, de reumatologia e gostei muito de estudar reumatologia. Boa noite, Bruna. Vim para Juiz de Fora fazer meu internato, eu sou formado em Vassouras, Universidade Severino Sombra, e vim fazer o último ano de faculdade, a gente chama de internato, em Juiz de Fora. Vim para Santa Casa. E aqui, quando a gente passava pela clínica médica, uma cadeira assim muito, muito boa lá era a parte da reumatologia. Tive um fantástico professor de reumatologia. Ei, Fernanda, tudo bem? Ah, Fernanda, deixa eu te mostrar, eu vou falar muito desse livro, até fiz as anotações. Denise Carreiro, falando sobre glúten. Se quiser eu posto depois, tá, gente? Vocês sabem que depois eu vou postando foto dos livros e tudo, recomendando. Leia este livro, você como gasto, leia este livro, ele é fantástico. É porque eu tinha lido há muito tempo, eu não lembrava o nome. Achei no consultório hoje. Então deixa eu voltar à minha historinha. 2006, último ano de faculdade de medicina, eu na Santa Casa, rodando na cadeira de reumatologia. Artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, síndrome de Sjögren, doenças que a gente via o paciente assim, alguma melhora, tinha uma crise, corticoide, aumentando dose de remédios, qualidade de vida do paciente piorando, corticoide crônico, toma cuidado, vai dar uma osteoporose futuramente, vai trazer um problema nesse, tem que fazer desmame. Mas eu quis trabalhar com reumatologia. Cheguei, inclusive, Larissa,
Muito obrigado mais uma vez pela audiência, você sempre aí. Quis trabalhar muito com isso. Fui procurar fazer especialização, mas no final eu conversava assim com alguns professores, eu conversava com os pacientes. No final, já ali há alguns meses de formado, por gostar muito da área, o professor me deixava fazer o atendimento sozinho, tá? E voltava, claro, depois para conferir, deixa eu ver se a sua prescrição está certa, poxa, tá legal, não sei o quê. Mas conversando com o paciente, eu entendi assim, cara, não estou vendo uma progressão, não estou vendo qualidade de vida nessa pessoa. Não estou vendo isso evoluir para o que eu quero. E aí eu meio que desanimei, porque ia procurar saber de onde vem a doença autoimune. Ah, ninguém sabe, digamos assim. Cura? Não, não tem cura. Pô, peraí. Não quero trabalhar com isso, onde eu só vou acompanhar o paciente e cada vez uma droga para corrigir o problema do outro. Aí eu entro com metotrexato, tem que usar o ácido fólico porque acontece isso, isso e aquilo. Eu entro com um infliximab, com um medicamento que diminui, digamos assim, o sistema imune, usar o termo genérico, mas aí predispõe a pessoa a ter infecções. Tanto que essas pessoas têm uma tendência maior a ter, por exemplo, tuberculose, uma doença que, de certa forma, deveria estar controlada. Não vou trabalhar com isso. Uma doença que eu estava tentando lembrar, esclerodermia, que a pessoa vai como se fosse enrugando as mãos, assim, enrugando não, ela vai perdendo elasticidade. E aí quando eu me formei, tem coisa que é engraçado, que eu formei e fui trabalhar em PSF e atendi muita gente com doença autoimune. Ok, mas não mudou a minha conduta, isso eu estou falando 2006, 2007. Quando foi em 2014, eu adquiri um livro sobre vitamina D. Eu já tinha feito a pós-graduação de medicina ortomolecular. Fui ler esse livro, estava indo para São Paulo, comprei o livro para leigo, tá? Do doutor, esqueci o nome, eu tenho o nome dele, é o maior pesquisador mundial sobre vitamina D. Michael Holick, o nome do colega. Michael Holick, americano, falando sobre vitamina D. Me encantei pela vitamina D, porque mesmo na ortomolecular eu não estudava tanto a vitamina D, não falavam tanto. Boa noite, Edo, boa noite, Natália, sempre aí também. Tá sumida, tô precisando te ver, hein? E aí conheci a vitamina D. Isso foi numa quinta-feira, eu voltei para casa no domingo, eu já tinha lido o livro todo. Tamanho encantamento por isso. Gente, não é brincadeira, as coisas vão acontecendo. Na segunda-feira, uma paciente que já tratava comigo de emagrecimento, senta no meu consultório e fala comigo assim, doutor Dias, uma menina que na época devia ter 26 a 28 anos. Deixa eu te contar uma coisa, eu tenho esclerose múltipla, eu nunca te falei. Poxa, você devia ter me contado e tal, tal. Por que eu estou te contando isso? Já ouviu falar do protocolo Coimbra? Não. Então, protocolo Coimbra é vitamina D em dose alta. Poxa, acabei de ler um livro, fiquei encantado. 2.000 unidades. Ela falou, não, eu estou falando em doses muito altas. Eu tentei marcar uma consulta com o Dr. Cícero Galli Coimbra. Além da dificuldade de ir a São Paulo, só tem vaga para, sei lá, daqui 6 meses, 1 ano, enfim. Só que eu conversei com eles e ele está dando treinamento para médicos. Vai ter um curso que ele vai dar em setembro. Isso foi mais ou menos em março ou abril. Se não me engano, foi em março. Tem interesse em fazer? Falei, com certeza. Fui fazer o curso. Então, de março para setembro, continuei prescrevendo vitamina D, 2.000 unidades por dia. E comecei a solicitar vitamina D para os pacientes. Quando foi em setembro, fiz o curso. Primeira coisa que me encantou, a simplicidade do Dr. Cícero Galli Coimbra. Benção, pai. A simplicidade do Dr. Cícero Galli Coimbra. Diferente de muitos, não criticando ninguém pessoalmente, mas diferente de muita gente dessa área, de muita gente vaidosa, Cícero é a simplicidade em pessoa. A esposa dele é pesquisadora, que é quem transmite o conhecimento do porquê que a vitamina D funciona. E foi explicar o protocolo dele para a gente poder trabalhar. Foram 2 dias que mudaram minha vida, mudaram meu consultório, mudaram meu resultado. Ei, prima, beijão. E comecei a prescrever. Essa paciente foi a primeira paciente que eu atendi no protocolo Coimbra. Isso foi 2014. O quadro dela à época era uma fisioterapeuta nova que estava se sentindo fatigada, cansada, que já tinha sido contraindicado gestação para ela estava namorando ou estava noiva, e que pensava em parar de trabalhar por causa do cansaço, da fadiga.
Nós iniciamos o protocolo, falei com ela, não para seu remédio. Ela fazia uso de um remédio lá para controle da esclerose múltipla. Contrariando o que eu disse, ela parou com o remédio, ficou com a vitamina D e está até hoje só com a vitamina D, sem que eu saiba tenha tido mais nenhuma crise de esclerose múltipla. Casou, teve filho, trabalhando, tá meio sumido, preciso até, lembrando agora, mandar saber um oi dela, porque da última vez, como ela mora em outra cidade, da última vez assim, não, tá bem, tô bem, ok. No final a gente acompanhava ali online mesmo, mensagem, batendo papo. E comecei com a vitamina D. Mas até então era a vitamina D. Era este o conceito. Isso já me trouxe excelentes resultados. Ei, Nara, tudo bem? Boa noite. Das pessoas mais disciplinadas que eu conheço acompanhando pelo Insta. Hein? E aí eu fui estudar um pouco mais. Poxa, vai falar sobre doença autoimune, foi conhecer mais um pouco sobre a parte de intestino, foi conhecer um pouco mais sobre glúten. E aí no próprio curso do Cícero ele só falava sobre vitamina D. E uma das pessoas que já acompanhava com ele há muito tempo, eu fui questionar, mas e o intestino? Ela falou, olha, o objetivo dele aqui não é falar de intestino. Boa noite, Kátia. Mas é óbvio e evidente que a gente precisa tratar o intestino. E eu vou tentar agora, falei de vitamina D, explicar um pouquinho para vocês sobre o intestino. Mas antes de eu entrar, só para fechar essa parte de vitamina D. Hoje mesmo eu expliquei a um paciente o seguinte, repor vitamina D é uma coisa, realizar protocolo Coimbra é outra, ok? O que é repor vitamina D? Minha vitamina D, doutor, está 20, 30 que seja. Eu mantenho meus pacientes, eu gosto de manter acima de 60. Deixa eu passar um dado para vocês que eu já trouxe. A vitamina D acima de 62, teve um estudo que mostrou que pode diminuir em 50% o risco de câncer de mama. Então, por que eu quero manter vitamina D 30, 32? Eu quero manter vitamina D 60, 70. Diminui o risco de câncer de mama, de próstata, de intestino, ajuda no emagrecimento, ajuda no tratamento de depressão, é fundamental para a serotonina, que é o neurotransmissor relacionado à depressão, ansiedade, insônia. Então não tem por que querer manter vitamina D em níveis de 20, 30. Isso é um absurdo, tem que manter 60, 70. Agora, protocolo Coimbra é diferente, nós vamos trabalhar com doses altas. Espera aí que eu vou parando lendo. Andressa, eu vou te explicar do glúten em 2 minutos. Só concluir a vitamina D. Então, é o seguinte, concluindo, protocolo Coimbra, vitamina D em doses altas. Tanto que eu já falei que, gente, fisiológico seria a gente produzir 10 mil por dia. Então já dá para ter uma ideia de quanto uma pessoa deveria usar. Hoje uma me perguntou, vou tomar vitamina D pro resto da vida? Claro que não. Basta se expor ao sol diariamente por 15 minutos. Faz isso? Não. Então toma vitamina D. Inclusive, eu já atendi gente que se expõe ao sol e a vitamina D é baixa. Porque tem dificuldade na conversão. Porque tem dificuldade em produzir. Porque a vitamina D vem do colesterol e o colesterol está lá embaixo, não produz. E algumas pessoas não têm o receptor da vitamina D bem funcionante. E aí precisa de dose mais alta. Agora, o que é protocolo Coimbra? Trabalhar em dose alta, que eu não vou falar, óbvio que ninguém vai sair se prescrevendo. Não é dose fisiológica, que ao exame de sangue pode chegar a 200, 300, 400, porque o nosso objetivo, não ia citar nomes, minha colega, mas já que você fez vai chegar em doses altíssimas essa vitamina D, porque o nosso objetivo é jogar o PTH, que é o hormônio que controla a vitamina D, lá para baixo. Claro que existem restrições. E aí vem o cara pálida com os questionamentos. Tem sempre a turminha do não. Tem sempre, Vespasiano tem colega muito bom que faz o protocolo já há muitos anos. Então, onde que eu estava? Turminha do não. O que é a turminha do não? A turminha que é sempre negativa, que sempre quer jogar para baixo, que sempre questiona, mas criticando. E aí vai falar, mas vitamina D pode trazer calcificação, e isso pode trazer pedra nos rins. Pode. Você coloca de um lado uma pessoa com esclerose múltipla e todas as suas complicações. Coloca do outro o risco de ter pedra nos rins. E é claro que a gente tem como evitar. Ingesta hídrica altíssima, no mínimo 3 litros de água. E a dieta é 0 cálcio. Para quem faz protocolo Coimbra.
e não vai descalcificar, não vai formar osteoporose. Então, primeira forma de tratar doenças autoimunes, ok? Depois eu falo de naltrexona. Vamos falar do glúten. Deixa eu passar algumas informações para vocês. Algumas coisas eu até anotei porque são números, enfim, sobre o intestino. O nosso intestino tem de 8 a 9 metros de comprimento. Só que se você abrisse ele, ele tem aproximadamente 400 metros quadrados. São 4 campos de futebol, tá? Que é a área aberta, se você fosse abrir, porque ele é cheio de vilosidades, vilosidades, vilosidades. Faz dele o órgão do nosso corpo que tem maior superfície de contato com o meio externo. Ou seja, a pele traz uma proteção muito boa para o nosso corpo. Porém, se cai alguma coisa que vai contaminar a sua pele, você pode ter uma alergia. E ela é muito forte, ela é preparada. Intestino é mucosa. Aqui é epiderme, intestino é mucosa. Se você estraga seu intestino comendo muita porcaria, e para quem tem tendência, você está colocando o meio externo em contato direto com o seu intestino, e isso vai trazer complicações. São as células que se renovam mais rápido do nosso corpo. O intestino saudável, ele pode se renovar completamente em 4 a 6 dias, ok? É o que mais está relacionado à desintoxicação junto ao fígado. Agora que vem a grande questão. Intestino, gente, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. São células coladinhas lado a lado e uma sobreposta à outra. Então, por que ele vai se renovando? Tem uma aqui, morre, vem outra, só que são várias. Imagina sempre uma casa de tijolinhos, aqueles tijolinhos à vista que a gente fala, bonitinhos. Então, sempre aquilo ali, nosso intestino. Tight junction, nome em inglês mesmo, são as substâncias, são o cimento que colam esse intestino. Nós temos essas tight junctions. Por quê? Porque a comida ela não tem que vazar pelo intestino, ela tem que penetrar no intestino para ele selecionar o que entra, o que não entra. O que é tóxico, vai embora. Por que a gente tem uma diarreia quando come uma porcaria, como quando come, por exemplo, alguma coisa estragada? E as pessoas falam, não deve se cortar a diarreia, você não deve usar um remédio para bloquear essa diarreia. Porque o que está ali é tóxico a você, então deixa isso embora. Só que o que acontece? Ser humano, nós somos o único animal que produz uma substância chamada zonulina. Então, se a pessoa fala com você que é besteira, pergunta como é que você trata, como é que você cuida da sua zonulina? Se um médico, um colega chegou e falou, não sei o que é isso. Então não adianta nem querer discutir. A zonulina, imagina aquele tijolinho com cimento em volta que é essa tight junction. A zonulina é o martelinho que vem quebrando esse cimento. O que isso faz? A nossa célula está aqui. Ela faz isso. Isso cria uma coisa que a gente chama na medicina hiperpermeabilidade intestinal. A colega que é médica que me pediu uma referência de livro, eu até falei com ela, olha, infelizmente na medicina se estuda, se sabe muito pouco. E tem pouca gente que sabe ensinar isso. Na nutrição, vocês, se tiver nutricionista aí, sabem muito mais que a gente sobre isso. A gente aprende muito com os nutricionistas sobre essa parte do intestino. Então, o intestino ficou assim. E além de ficar assim, essa vilosidade começa a encurtar porque ela vai ficando inflamada. E aí começam a entrar substâncias no seu corpo que não deveriam entrar. O que essa substância faz? Ela chega lá, seu corpo olha, peraí, não era para estar isso aqui. Ele cria algo para matar aquilo ali, que é o nosso anticorpo. O mesmo que vai matar uma bactéria, um vírus, ele vai tirar, ele viu uma substância estranha, ele é um soldado. É o soldado que quer combater aquilo ali. Só que isso, uma hora, a gente tem um linfócito no corpo, que é uma célula de defesa, que é um linfócito regulador. Chama Treg. Linfócito T regulador, para poder regular essa questão imune. E ele não consegue mais controlar, ele não dá conta daquilo ali. E aí fica uma briga do corpo, um querendo atacar, o outro querendo defender. Isso vira uma zona, desculpem o termo, mas vira uma bagunça. E aí começa o que não deveria atacar seu próprio corpo. O que é a doença autoimune? Autoimunidade. Seu sistema imune atacando o próprio corpo. Por isso, não importa em que parte do corpo está a doença. Não importa se é tireoide por Hashimoto. Não importa se é articulação, punho, mão, por artrite reumatoide. Não importa se é psoríase. Não importa em que parte do corpo. O processo inicial é o mesmo. Se você não tratou o intestino, você não tratou a doença.
Ah, eu não estou sentindo nada, porque você está entupido de remédio que está bloqueando o sintoma, não está resolvendo a doença. Então vamos resolver a doença. Primeiro, vamos fazer isso aqui com o seu intestino. Só que isso não é fácil, isso não é rápido. Então diz, o que o glúten tem a ver com essa história? Primeiro, o glúten, a gliadina, que é a substância presente no glúten, quando ela reage com o intestino, isso com quem tem predisposição, não é todo mundo, ela estimula a produzir uma substância que estimula o corpo a produzir zonulina, ou seja, o glúten aumenta a quantidade desse martelinho que vai quebrar o cimento do seu intestino. Traduzindo, metáfora fica mais fácil da gente entender. O glúten estimula a produzir zonulina. Zonulina quebra a Tag Junction. Quebrou a Tag Junction, seu intestino, pum, soltou. E aí? Vira uma bagunça. O que mais que vai acontecer além disso? Você já está tendo esse estímulo lá no seu intestino. Só que se ele está hiperpermeável e ele está inflamado, você começa a diminuir a absorção de alguns nutrientes. Por quê? Nós temos 10 elevado a 14 bactérias boas no intestino, os chamados probióticos, que hoje em dia quase todo mundo já ouviu falar. Nós somos 10 elevado a 13 células. Ou seja, matematicamente nós somos um bicho, nós somos bactéria envolto por célula. Só que as nossas células são muito maiores, por isso nos formamos dessa forma. Quando começa a acontecer esse processo de hiperpermeabilidade intestinal e ou usou corticoide, eu tomei porque eu tenho doença autoimune, usou antibiótico por qualquer motivo, ficou estressado, ou seja, várias situações levam à disbiose. O que é o termo disbiose? O nosso corpo vive em simbiose, em equilíbrio com esses probióticos, com essas bactérias. Quando entra em desequilíbrio, disbiose. Essas bactérias, deixa eu passar para vocês, elas são responsáveis pela síntese simplesmente de vitamina K, B12, B1, B3, B6, B5, B9, biotina. Ou seja, todo o complexo B praticamente e a vitamina K são dependentes dessas bactérias para serem produzidas. E aí a pessoa está com o intestino inflamado, está com disbiose, pode comer o que for, não vai conseguir absorver o nutriente necessário. Essas vitaminas são importantes para produzir serotonina, são importantes para a sua defesa, isso vai virando uma bola de neve. Isso vai virando uma bagunça. Ok? Outra informação sobre intestino. Todo mundo já ouviu falar, quem não ouviu vai ouvir agora, serotonina, neurotransmissor relacionado à ansiedade, à depressão, à insônia. Que clinicamente a gente trata com a alopatia, com sertralina, fluoxetina, venlafaxina, citalopram e por aí vai. O que acontece? Doutor Pedro, prazer você por aqui, meu amigo. O que acontece? Gente, 90% da serotonina é produzida pelo intestino. 90%. O intestino é um órgão tão fantástico que era esquecido até há pouco tempo. E eu, quando fiz faculdade, ninguém falava disso, de intestino. Ninguém. Mas ele é um órgão tão fantástico que ele não está diretamente ligado ao intestino com relação à parte neurológica. Ele consegue, mesmo desligado do intestino, manter a sua motilidade. Só que ele é muito mais dependente. Gente, só um minutinho. Estava entrando um vento gelado aqui que não estava dando conta de continuar. O intestino, onde que eu estava? Ele tem seu próprio sistema nervoso. O intestino tem 100 milhões de neurônios que controlam a nossa motilidade. Por isso o intestino é chamado de segundo cérebro. Eu tenho síndrome do intestino irritável. Fica estressado, o intestino vai embora. Fica péssimo. Por isso, tem uma íntima relação. Outra questão com relação ao intestino. Tá? Eu vou falando a questão do intestino que as pessoas às vezes não aceitam. Igual hoje eu fiz a pergunta lá, é modismo? Não. Isso está nos trabalhos. Eu tenho uma imagem que eu mostro no consultório. Eu quero um dia fazer com que essa live consiga dividir tela para mostrar algumas coisas para vocês. Mas eu vou gravar uns vídeos para poder explicar quanto isso é fantástico. Questão imune. Intestino é responsável por 70
da nossa imunidade, ok? Eu tinha anotado aqui, cadê? Isso, não, é isso mesmo. 70% do nosso sistema linfóide está no intestino. Agora, o intestino é uma mucosa, tá? E ele está interligado a outras mucosas pelo sistema linfóide. Linfócito B, linfócito T. Toda vez que fala em imunidade, a gente está falando linfócito B, linfócito T, ok? Não vou entrar nesses detalhes médicos aqui, mais complicados. Mas então, 70% do intestino. Trato gastrointestinal, mucosa. Trato respiratório, via aérea respiratória, mucosa. Trato gênito-urinário, mucosa. Trato na mulher vagina, mucosa. Então a pessoa começa a ter, por exemplo, depois de adulta, sinusite de repetição. Trato o intestino, porque o sistema linfóide está interligado, o problema começou no intestino. Infecção urinária de repetição, trato o intestino. Agora, clássico, candidíase de repetição, trato o intestino, se você não tratar o intestino. Esses probióticos, essas bactérias do bem, elas nos protegem do crescimento de bactérias e fungos. Então, por exemplo, a H. pylori, que muita gente tem, fiz endoscopia, deu lá H. pylori. Várias bactérias patogênicas que nos fazem mal, fungo, por exemplo. E aí isso pode fazer o que a gente chama de translocação bacteriana, ir para outra parte do corpo. Tá? Então, o intestino, gente, o que eu queria passar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Era isso, para vocês entenderem que hiperpermeabilidade intestinal, a gliadina. Mas antigamente, antigamente não se diagnosticava. Tá? Muita gente tinha e não sabia. Faço live sobre intestino irritável, com certeza. Não, colonoscopia não vai te ajudar, Cris, em absolutamente nada, porque a colonoscopia vê o macro. Não que não seja um exame importante, ok? Mas para outras questões. Aqui eu estou falando do micro. Tem exames que a gente consegue avaliar, que nem sempre de rotina eu peço. Por quê? Muitas vezes a gente vai tratar. Eu, quando comecei a ler isso, eu sou muito assim, eu estudei, eu acredito naquilo, eu enxergo que funciona. E não tem nada que eu trato que eu vou direto o tratamento é esse. Eu quero entender o porquê. Eu comecei a estudar canabidiol porque eu quero entender o porquê daquilo funcionar. Então, quando eu comecei a estudar essa relação de intestino, de glúten, e eu entendi isso, abriu assim minha visão, assim como foi a vitamina D, eu comecei a usar no consultório. Só que eu não tinha como pedir aos meus pacientes, um aqui falou com relação à Viçosa, eu atendia muito lá, tenho um carinho imenso, vou salvar a live sim. Tenho um carinho imenso com Viçosa, pessoal e profissional, por questões pessoais, que eu estou mais quieto hoje em Juiz de Fora, mas enfim, comecei a falar, para com glúten. E os pacientes voltavam 1 mês depois, 2 meses depois, era impressionante a resposta, porque eles me traziam um resultado que eu não estava esperando. Eu falava com relação a uma doença autoimune ou intestino irritável, ele voltava, doutor, eu tinha enxaqueca há tanto tempo, melhorou. Doutor, eu tinha um problema aqui que eu nem sabia o que era e melhorou. Porque uma coisa é ter doença celíaca. Doença celíaca, de 2 a 4% da população apresenta, segundo um dado que eu li. Agora, ter intolerância ao glúten, na verdade o termo correto é sensibilidade não celíaca ao glúten. Hoje em dia, nem sei falar quantas pessoas têm. E está relacionado, eu não sou, igual eu coloquei, é modismo ou é o vilão? Se o paciente chegou ao consultório e falou, eu tenho doença autoimune, meu amigo, não use glúten. Então não é para todo mundo. Tem gente que, enfim, não é saudável. Eu não vou ficar pregando aqui para todo mundo que eu, esporadicamente, a gente aqui em casa, muito esporadicamente. Então tem paciente que às vezes tem uma doença, eu tenho uma psoríase muito leve, está controlada no Natal, uma vez por mês ou a cada 2 meses. Agora, se você tem artrite reumatoide, está sofrendo com isso, esclerose múltipla, se é uma doença intestinal, para. O que a Fernanda está falando aí, gente. E por que que isso mudou muito? O nosso pão de hoje tem, sei lá, 100, 1000, 5.000 vezes, não sei falar, mais gliadina do que tinha antigamente. Por isso que o pão era duro. O glúten é o que deixa o pão molinho. Tá? O glúten é o que deixa o pão macinho. E quando eu perguntei hoje sobre ser modismo,
Andressa, pode tirar. Se tem uma coisa que eu posso fazer para vocês sem ser prescrição, mas eu sei que eu posso ajudar quem tem doença autoimune, tira o glúten. Tá? Hashimoto, gente, Hashimoto, olha só, o glúten tem um padrão bioquímico muito parecido com a tireoide. Então, o Hashimoto, e tem trabalho científico mostrando isso. Não são poucos não, tem muitos trabalhos. Então, seguinte, glúten está aqui, Hashimoto, a tireoide está aqui, parecida bioquimicamente, tá? O que seu corpo faz? Produzir um anticorpo para bater no glúten. Soldadinho de chumbo, é o Rambo dos anos 80, aquele cara burro que sai atirando para todo lado. Ele vai atirar na sua tireoide, você vai desenvolver ou vai piorar seu Hashimoto. Simone, com certeza o glúten atrapalha a endometriose. Te sugiro seguir um pouco mais do que a gente coloca aqui. Tem nutricionista na clínica que trabalha só com isso. Já fizemos lives sobre isso. A endometriose tem relação autoimune, então pode retirar o glúten, tá? Não, Bruno, a questão do diagnóstico, por exemplo, doença celíaca, o diagnóstico mesmo, você tem que fazer endoscopia com biópsia, são vários exames. Tem um exame pelo sangue de imunoglobulina. Só que, por exemplo, tem um teste genético que fala da pessoa ter tendência. E aí a gente pode cortar o glúten. Tá? Então, primeiro, vitamina D. Segundo, glúten. Agora eu quero falar de algo que sempre confunde a cabeça dos pacientes. Hoje mesmo eu tenho que responder, inclusive, um paciente que eu não consegui conversar com ele no consultório. Ele passou lá para fazer um procedimento, foi embora e eu queria conversar. Que é, então, para quem é da área, e mesmo quem não é e for curioso, Denise Carreiro. Não conheço pessoalmente, não estou vendendo o livro para ninguém. Só estou indicando porque tem informações técnicas e não técnicas muito boas aqui. Outra forma da gente tratar a doença autoimune se chama LDN, Low Dose de Naltrexona, ou seja, as baixas doses de naltrexona. A naltrexona é um antagonista opioide. Opioide, muita gente assusta, é ópio, é droga. Sim, a origem é essa. Tá? Qual que é a minha maior dificuldade? Orientar o paciente com relação à naltrexona. A naltrexona foi usada na década não sei, de 60, 70, em dose de 50 a 100 miligramas para tratar etilismo, para tratar o alcoólatra. Tá? Gente, só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. Antes de eu entrar na naltrexona, sim, doença celíaca, infelizmente, vai predispor de você ter outras doenças autoimunes. Controle para você não ter nenhuma mais, tá? Para você viver com esse estagnado. Na enquete que eu coloquei hoje, só para concluir, fechar mesmo a questão do glúten. Modismo ou vilão? Para quem acha que é modismo, eu costumo falar o seguinte: se for modismo, eu estou na moda, porque eu prescrevo é assim, eu trabalho é assim, e esse modismo tem trazido resultados excelentes, ok? Bom, vamos voltar aqui. Naltrexona. A naltrexona era usada para tratar etilismo, alcoólatra. Tá? Dava muito efeito colateral, ainda tem gente que utilize 50 a 100 miligramas. Porém, nos últimos 10, 15 anos, se não me engano, começaram a surgir muitos estudos. Na Paula, a gente faz acompanhamento online, sim. Tá? Vou colocar aí daqui a pouco. Se tiver alguma das meninas da clínica, pode colocar, tá? A naltrexona começou a ser pesquisada em doses baixas por efeitos totalmente distintos com relação ao alcoólatra, ok? Dá para associar na esclerose. Eu sempre associo, eu nunca trato de uma forma só, tá, Diego? Então, vitamina D e a LDN, já são duas coisas, e tirar o glúten. Então, as pesquisas mostram efeitos fantásticos. Eu estava falando de 50 a 100 miligramas para alcoólatra, utilizando de 1,5 a 5 miligramas de naltrexona para as doenças autoimunes. Ela tem outros efeitos. Se tiver alguém da área de saúde, recomendo o Dr. Arthur Lemos, LDN. Então, LDN para doenças autoimunes,
LDN para dor crônica, LDN para o câncer, LDN para alguns distúrbios psiquiátricos. Nas doenças autoimunes, quais são as doenças que respondem melhor às low dose de naltrexona? Doença inflamatória intestinal, doença de Crohn e retocolite. Tá? Eu tive um paciente, um rapaz de 20 e poucos anos, ficou uns 6 meses, um ano sem consultar. Quando voltou, para poder só fazer os exames, perguntei, como é que você está? Diz, eu estou tão bem que eu baguncei todo o meu tratamento, eu estabilizei tanto, e a dele é doença de Crohn, que é até mais grave que a retocolite. Eu estabilizei tanto com LDN, que até a dieta eu baguncei e estou comendo muito glúten. Então eu voltei que eu quero fazer meus exames, eu não quero seguir isso, que eu sei que isso está me prejudicando. Mesmo eu não sentindo nada, futuramente vai prejudicar. Então, gente, esquece o uso da naltrexona para alcoólatra. Aqui eu estou falando em doses baixas, existe um porquê. Crohn responde muito bem. A diferença de retocolite acomete reto e cólon e apenas uma camada do intestino. Nós estamos 3 camadas. Coloco os nomes dos livros, sim. Lúpus, a mesma coisa, mesma relação. Mas lúpus já responde melhor a vitamina D do que a LDN. Mas a gente pode associar. Então a LDN responde muito bem. Doença inflamatória intestinal. LDN, paciente com psoríase, responde muito bem. E Hashimoto. São as principais patologias. Só que, gente, quando o paciente entra no consultório, é doença autoimune, geralmente eu faço um desenho para todo paciente, uma doença autoimune, uma pirâmide invertida. Primeira parte do tratamento, ele vai usar muita coisa. Eu preciso melhorar esse paciente, eu preciso trazer qualidade de vida, eu preciso diminuir dor quando o problema é dor, preciso diminuir diarreia quando o problema é intestinal, preciso melhorar isso. Então é um tratamento assim, muito amplo, é muita coisa para fazer. Só que, como um que eu comecei semana passada para espondilite anquilosante, eu falei com ele, olha, você fazendo tudo direitinho, daqui 6 meses você só estará fazendo dieta sem glúten, usando vitamina D e a LDN. Teve uma pessoa que me perguntou no final de semana se eu tinha visto um medicamento que saiu. Bruna, já te falo do FAN, tá? De um medicamento que saiu no SUS para psoríase e eu comentei dele aqui outro dia. Saiu um medicamento muito bom para tratar psoríase, principalmente psoríase grave. Não sou contra remédio, tá, gente? Se precisar de alopatia, lança mão. Mas a alopatia é alternativo. Isso aqui que eu estou falando é medicina. E esse medicamento, o que ele faz? O que aconteceu? Tem que entrar com um processo para poder conseguir no SUS, porque o medicamento custa em torno de 20 mil reais. Quando saiu isso, deve ter 1 mês ou 2, eu pedi um colega de uma manipulação ou 2, falei, cara, faz um orçamento para mim. Uma vitamina D numa dose alta e uma naltrexona, 50 reais por mês. Então não tem como achar, e nenhum dos dois eles não são patenteáveis. A LDN, a naltrexona, não tem patente, já quebrou, já perdeu muito tempo. E vitamina D, obviamente, não existe como patentear. Então ninguém vai pesquisar. Hoje estão saindo vários estudos, não sei o que, mas sempre tem a turma do não. Que aí fala, mas a vitamina D, tá. Qual a outra opção? Se entupir de corticoide, ter osteoporose, diminuir a qualidade de vida, diminuir testosterona, diminuir, enfim, ganho de peso, toda essa bagunça que acontece. Ô Bruno, seguinte, deixa eu te falar, não é consulta? FAM positivo, intolerância, sugestão, procura, mesmo que você não passe com médico, uma boa nutricionista funcional, tá? Corta glúten, corta lactose, tá? Ainda mais nesse primeiro momento, corta o glúten, corta a lactose. Existem outras intolerâncias que podem estar te prejudicando, aí vale a pena pesquisar. Mas de antemão, corta glúten e lactose, me fala se em 3 semanas você não vai se sentir melhor. Constipação pode ter relação à síndrome do intestino irritável. Você tanto pode ter constipação como diarreia. E o normal é alternar mesmo. Tem momento de constipação, momento de diarreia. Que o Diego colocou e realmente usar corticoide vai diminuir sua imunidade. Te predispõe a infecções, a outras infecções, inclusive Covid. Mano, dá para conciliar a azotioprina, com certeza, não tenho nada contra. E nessa minha paixão por doença autoimune, paixão, gente, parece assim meio bizarro falar, mas é porque é algo que eu vejo resultado que eu gosto de tratar.
E também na Santa Casa acompanhei um excelente professor de gastro e aprendi a prescrever azatioprina. Mas deixa eu te dar um relato de caso. Paciente com retocolite ulcerativa, eu coloquei aí no... Se você for puxar, tá ontem no depoimento dela, tinha emagrecido coisa de quase 30 quilos, tanto de diarreia, 20 vezes frequência por dia, com diarreia, usando 8 azatioprina, tá, por supositório, tomando azatioprina. E aí, com muito custo, conversei, morava em outra cidade para poder fazer o tratamento, porque inicialmente não adianta eu só falar da LDN, eu tinha que tirar ela desse quadro. Fiz tratamento, com 3 sessões ela já não tinha mais o quadro de diarreia. Com 2 semanas ela tinha passado de 8 para 1 azatioprina. Eu não mandei cortar, ok? Inclusive, quando dá para conciliar, da gente acompanhar junto com o colega, eu acho fantástico. Não estou aqui para substituir, é trabalhar junto, tá? Exames, seguinte. Primeiro, eu começo do básico, exame de sangue. Sei que esses nutrientes vão estar todos baixos, vou fazer muita coisa em exame de sangue. Quando necessário, tem alguns exames mais específicos. Por exemplo, nós temos exames para avaliar o funcionamento intestinal. Então eu consigo dosar essa zonulina que eu comentei, eu consigo avaliar a imunoglobulina A, que é uma imunoglobulina produzida pelo intestino. Eu consigo avaliar alguns probióticos, algumas bactérias boas, algumas ruins. Tem exames que são feitos no Brasil. Tem exames que a gente faz e envia para São Paulo para avaliar a intolerância alimentar. 50, 100, 200 alimentos a gente consegue avaliar quando está mais difícil identificar a causa. Tem exame que a gente manda para a Alemanha para poder identificar a inflamação. Então, fica muito caro fazer tudo isso? Fazer tudo isso fica muito caro. Quando que eu vou fazer? Só se você iniciar todo o tratamento e não tiver resultado. Na minha prática, eu não saio pedindo 200 exames. Peço de sangue, o plano cobre, ok, às vezes um ou outro fora, mas não tem necessidade de eu sair pedindo 200 exames. Vamos tratar o quadro clínico, a clínica é soberana. Hipotireoidismo sim, Cláudio, tem essa questão do glúten toda aí que eu coloquei. Então, vamos lá, falei de vitamina D, falei do glúten, falei de LDN. Só para fechar LDN eu falei pouco. Baixas doses de naltrexona, não tem relação com a naltrexona para alcoólatra, ok? Traz excelentes resultados, barata, sem colateral. Agora tem uma imensa gama de outras coisas. Cúrcuma, eu uso muita cúrcuma. Diz, eu costumo tomar cúrcuma, meu shotzinho da manhã, água com limão, ok? Glutamina, garotidão, né? Não é crítica, porque virou piada, tem um colega que fala isso. Fantástico médico, tá? Podem falar que é polêmico, o que for, um excelente médico. E a glutamina é importantíssima para o seu intestino nesse sentido. A vitamina, o limão, no mínimo você está usando vitamina C. Pode colocar cúrcuma? Pode. E ela tem inclusive um efeito local. Você está tomando, ela vai fazer um efeito ali no seu intestino e vai te ajudar. Só que o efeito dela sistêmico, como anti-inflamatório, eu preciso dar uma dose mais alta. Então, no meu tratamento, no meu protocolo, se a pessoa chega com processo inflamatório alto, cúrcuma, injeção. Além de cápsula, além da comida, do pozinho, injeção de cúrcuma. Vai ter injeção de cúrcuma. Diego, dessa questão da bainha de mielina se reconstruir, o que eu posso te falar? Além do curso que eu fiz, eu interrompi aqui falando de cúrcuma porque isso é fundamental. O Cícero, que eu falei, é um cara muito sério. E assim, o que a gente já viu de resultados dele em ressonância são fantásticos. De sim ter essa melhora. Nunca o paciente vai ouvir promessa. E os casos são individuais. Tem gente que responde muito bem com uma coisa, tem gente que responde muito bem com outra. Tem gente que só a vitamina D, tirando o glúten, já resolveu. Tem gente que demora mais. Lúpus, eritematoso sistêmico. Tem casos de lúpus muito leve, tem casos de lúpus mais avançado, né? São vários tipos. Tem gente que tem um quadro só lesão em asa de borboleta, tem gente que vai ter o problema renal. E também, de acordo com a gravidade da doença, vai vir o tratamento. Eu atendi uma menina muito nova outro dia que tinha 2 doenças autoimunes, tá?
E conversando, ela veio em consulta, a mãe pediu, solicita os exames antes da consulta, ok. E aí, conversando na primeira consulta, ela, não, tá tudo bem, não sei o que, meu olho tá muito seco, síndrome de Sjögren, provavelmente. Só que o que é legal nisso? A gente poder ver essa melhora, porque geralmente o paciente está muito frustrado. E geralmente o paciente que chega ao meu consultório, não sou eu que dou o diagnóstico, o paciente já teve o diagnóstico e não está, às vezes já depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos tratando. Eu atendi um senhor muito simples em Viçosa, que tinha uma autoimune, que eu não lembro agora, que era uma dermatológica, que dava tipo umas bolhas, o rosto já meio que deformando. Impressionante o resultado depois de 1 ano. Impressionante. E não foi fácil tratar, era uma pessoa muito simples, para eu poder orientar. Morava na roça, tomava 2 litros de leite por dia. Eu falei, olha, o senhor vai tomar um remédio, que era a vitamina D, o senhor não vai poder tomar leite mais. Mas doutor, como é que eu faço? Vai tomar água. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Tá? Valeu muito a pena. Deixa eu ver o que mais aqui de pergunta, porque o Instagram já vai me bloquear. Ô Cristi, intestino preso tem várias causas, mas pode sim estar associado ao glúten. Deixa eu só colocar aqui um contato que me perguntaram. Peraí. Tá aí, gente. Quem quiser entrar em contato, mas assim, o que eu quero deixar claro, que inclusive eu coloquei nos comentários ontem, alguma coisa que eu postei aqui. Hoje, como eu disse aqui no começo, teve gente me pedindo referência de médico em Natal, em Fortaleza. O que eu quero é que vocês saibam que a gente tem outras formas de tratar além do corticoide. Tem muita gente competente para poder tratar. Não descartem. Na minha cidade não tem um médico que trate isso. Procure um bom nutricionista funcional que ele vai conseguir te ajudar muito. Com certeza ele vai conseguir te ajudar. Tá? Se precisar de algo mais, pega uma estrada, procura alguém, vai fazer o tratamento, vai usar a vitamina D, vai usar a naltrexona. Tem uma gama de muitas outras coisas para a gente poder utilizar. Só para poder fechar. Esse início de tratamento, quando a pessoa está muito inflamada, que eu sei clinicamente que esse intestino está inflamado, que não está absorvendo nutriente, é onde entra que muita gente hoje me perguntaram, eu preciso fazer isso, aquilo. Seu intestino está inflamado, eu vou te entupir de cápsula. Se você tiver possibilidade de fazer isso na veia, claro que eu estou aqui com o meu curativinho, cadê aqui, ó, do que eu fiz hoje do soro. Tá? LDN tem que ser manipulado, tá, Diego? Porque a dose é individual, então tem que ser manipulado. Então, sim, eu vou fazer isso venoso. Qual que é a diferença, muitas vezes, de fazer o venoso, fazer em cápsula? O tempo que você vai ter de melhora. Mas melhora, eu trabalhei muito tempo só com manipulado. Não é obrigação. Só que é claro que eu otimizo, eu melhoro muito esses resultados. Se eu falei aqui que diminui vitaminas do complexo B e vitamina K, geralmente a vitamina C está muito baixa, que ela é importante para reconstituir. A vitamina A é a que vai ajudar a pegar esse tecido do intestino e reconstituir. Ela vai ajudar a fazer isso aqui, junto ao zinco. Então são substâncias fundamentais. A vitamina A ainda ajuda na absorção de vitamina D. Então, se eu sei que ela ajuda a reconstituir esse intestino que está todo ali inflamado, imagina um campo com grama bem alta e de repente aquilo está baixinho, que é isso que acontece no intestino inflamado. Não adianta às vezes eu te entupir de cápsula, vai demorar muito. Por isso a gente faz venoso. Tá? Mas existem outras formas da gente poder tratar além do venoso. Então, não percam a esperança. Tem muita forma de tratar. Muito obrigado quem esteve aqui. O Instagram já vai me bloquear. Quem tiver mais dúvidas, pode enviar pelo direct, não me importa. Se eu não conseguir responder na hora, um pouquinho de paciência, mas eu respondo. Eu só não faço prescrição. Tá? Trimebutina acho ótimo, tá? Na síndrome do intestino irritável. Vejo muita gente respondendo muito bem. Então, muito obrigado. Quem tiver familiar, parente, compartilha a live, dá um print, manda. São informações simples, são tratamentos simples e fáceis.
Tudo começa da alimentação, começa lá debaixo do seu intestino. Seu intestino, guarde isso, o maior meio de contato que você tem com o ambiente externo é o intestino, não é a pele. E olha que a pele é muito mais forte que o seu intestino. Então cuidado com o que você joga para dentro. A sorte é que ele é tão bom, que muita porcaria que a gente joga lá para dentro, a gente, porque eu também de vez em quando faço isso, ele manda embora. Vou salvar a live, que eu saiba, fica só por 24 horas. Parece que o Instagram agora está abrindo para fazer lives de 4 horas. Daqui a pouco eu vou ficar aqui 4 horas falando na cabeça de vocês. E vai poder ficar salva por um mês. Mas eu vou trazer essas informações. Virgínia, minha prima, eu sei que você está fazendo aí, com todo respeito a muitos colegas, a muita gente, cuidado com o que você escuta na faculdade. Não deixe de fazer a funcional. E, se quiser continuar em Juiz de Fora, vem trabalhar comigo assim que formarem, por favor. E faça seus exames, hein? Grande abraço, gente. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado quem passou por aqui. Vamos seguir. Excelente semana. Eu tô meio perdido, que eu tô acostumado com live quarta. E por falar nisso, quarta-feira passada tive um problema, tive que cancelar a live. Saí aqui de última hora, tudo bem, nenhum problema. Não foi intestino irritável, não tive que ir para o banheiro, igual teve gente que brincou comigo. Quarta-feira eu vou voltar com a doutora Natália Feital, minha amiga Natália Feital. Vamos falar de exames na gestação, ela que fez o ultrassom da Carol, que tirou foto da Manu. Vamos falar de prevenção, vamos falar sobre acompanhamento gestacional e bater um papo lá bem tranquilo. Ok? Boa noite para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima.